Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Tem que estar animado, minha gente, animados. Vamos para mais um dia de leitura da palavra, glória a Deus. Estamos nos evangelhos, o último evangelho, o evangelho escrito por João. E João aqui escrevendo aos gregos, mostrando a humanidade de Jesus, que veio, nasceu, morreu, ressuscitou, esteve entre os homens. E João quer mostrar que ele se fez humano, se fez carne e habitou entre nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, bendizemos teu nome, te agradecemos porque tu és bom. As tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. Muito obrigada porque o Senhor tem sido conosco todos esses dias, Pai. Fica conosco nesta manhã, nessa leitura. Traz a tua palavra aos nossos olhos para que nós possamos, Senhor, através do teu entendimento, compreender e viver a tua palavra. Eu te louvo e bendigo o teu nome. Amém. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Nós estamos no capítulo 12. João já está relatando, fazendo os relatos de Jesus, das histórias, como que foi acontecendo. E ele é o último dos evangelhos, né? Já vimos que o relato de Mateus, o relato de Marcos, né? Que é, na verdade, o relato de Pedro, escrito por João Marcos, e o relato de Lucas, agora, esse médico, esse homem letrado, esse homem conhecedor da medicina e que relata vários milagres. E isso é muito interessante, um médico relatando milagres, né? Então, nós seguimos agora, já vamos agora para João, que foi um dos apóstolos. Estamos no capítulo 12 de João, quando a Maria está muito grata, né? Lembra que ontem nós relatamos a ressurreição de Lázaro, já no quarto dia, e todo mundo, ai, Jesus já cheira mal, e ele fala, não se preocupe, eu sou, essa é para a honra e glória do Senhor, e você vai ver a glória de Deus. E aí os fariseus falam assim, ai, a gente precisa matar esse homem, tem que arrumar um jeito. E agora Jesus vai fazer um banquete na casa de Lázaro, né? Todo mundo está muito feliz. E a Maria, irmã de Lázaro, está muito grata e vai ungir os pés de Jesus. Ela vai ungir Jesus, olha isso. E foi Jesus, capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, para Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ele ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Marta estava servindo, uma das irmãs, Lázaro estava à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ou seja, era bem caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que ia trair, fala, por que você não vende esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Aí Jesus disse, olha, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava daquilo que ali lançava. Então, Judas já tinha essa natureza corrupta, né? João relata que ele já tinha essa natureza corrupta. E aí disse Jesus, deixa para o dia da minha sepultura, ela guardou isso. Por quê? Porque, como eu falei ontem, não dava tempo de preparar o corpo dele. Então, ele fala assim, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitava. Então tinha muita gente na casa, porque afinal de contas tinha um testemunho lá. E por causa disso, muitos também dos judeus criam em Jesus. Então, por isso eles queriam. Tinha muitos judeus se convertendo e os fariseus queriam matar Jesus. E Lázaro também. Aí Jesus entra
Jesus vai para Jerusalém, é a hora que ele entra com o jumentinho, todo mundo falando Hosana, Hosana, bendito o rei de Israel, né? E aí no versículo 17 fala assim: a multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitara dos mortos. E pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. E disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. E aí eles testemunharam, viram Jesus ressuscitando lá, e essa história foi correndo e todo mundo vinha atrás de Jesus. E havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, e dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E entrando André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. No versículo 26 fala assim: se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo. E alguém que me servir, o meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e tinha ouvido e dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: há um anjo que falou. E respondeu Jesus: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor a vós. Olha que lindo esse testemunho, olha que momento. O Senhor está ali, Jesus orando e falando, e vem uma voz, né, como de trovão, e fala que ele já foi glorificado e vai ser glorificado outra vez. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso o significado de muita morte que havia de morrer. De que a morte havia de morrer. E respondeu a multidão: nós temos ouvido a lei de Cristo e permanece para sempre. Como diz tu que convém o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E disse Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração, e que convertam e os curem. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus chamou e disse: quem crê em mim, e quem crê em mim, mas não aquele que me enviou, e quem me envia ao Pai. Ele vai fazer aquele resumo do sermão, né? E aí ele fala: olha, eu falo porque o Pai me pede para falar. E Jesus lava os pés dos discípulos. Nós lemos essa história, né? Antes da festa, na verdade esse relato está aqui, Lucas. Antes da festa da Páscoa, eles se juntam para ceiar. E aí, quando acaba a ceia, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, colocou a toalha na cintura. Depois, pôs uma água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Então Jesus tira sua roupa, coloca uma toalha ali na cintura, pega uma bacia de água e vai fazer. E isso é muito estranho. Por quê? Porque a cultura deles é que nas casas havia um servo, um serviçal, e assim, o cargo mais singelo que tinha ali. E aí ele pega e se coloca nessa posição de servo, e todo mundo estranho, fala assim: gente, como que Jesus está
lavando os nossos pés, não faz sentido. E aí Jesus fala assim, eu faço, o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro, nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus, se eu não lavar os seus pés, não vai ter parte comigo. Então Jesus fala assim, então se for assim, lava também meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Porque Pedro é apaixonado por aquele ministério, apaixonado por Deus e Jesus e tudo. E ele fala, então se é assim, se eu pode lavar, lava minha cabeça, lava meu pé, pode lavar tudo. E aí Jesus fala assim, aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Agora, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Não todos, por quê? Porque havia Judas ali no meio deles que não estava com o coração realmente contrito, com o coração quebrantado ali, convicto do que estava fazendo. Versículo 11 fala, porque bem sabia ele que quem o havia de trair, e por isso ele disse, nem todos estáis limpo. Aí depois Jesus lavou os pés, tomou suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tem feito? Vós me chamai de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, e eu, senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, eu vos digo que não é servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois e se a fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tenho escolhido para que se cumpra a escritura. O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Está falando de quem vai traí-lo. E desde agora vos o digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis quem sou eu. Na verdade, vos digo, que alguém recebeu que enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe a quem me enviou. Então, Jesus mostra esse símbolo de humildade para eles, né? Fala, olha, eu estou fazendo isso, vocês façam também. Sejam humildes, porque lembra que ele já falou que maior é quem serve. E aí Jesus vai e prediz que Judas vai o trair, que ele fala assim, ai, quem sou eu? Sou eu. Ele fala, naquele que está colocando a mão no pão, né? Quem está pegando o pão aqui comigo. Ele fala assim, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, Simão, filho de Simão. E então, após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que faz-o depressa. E nenhum dos que estava sentado compreendeu que o propósito que ele diz era isso. Então Jesus fala assim, não, tá aqui quem vai me trair. Entrega um pedaço de pão para Judas e fala assim, Judas, já faz logo o que você tem que fazer, faça depressa. Porque Jesus sabia o momento, né? E aí Judas sai e Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito era para ele comprar o que era necessário para a festa, alguma outra coisa aos pobres, e Judas tomando um bocado saiu logo e já era noite. Então ele pensava, o pessoal deve ter falado para Judas ir comprar alguma coisa. Ninguém entendeu nada. E aí Jesus dá as últimas instruções, né? Falando, agora é glorificado o Filho do Homem, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e logo há de se glorificar. E aí ele fala assim, olha o que ele termina a falar. Ele fala, Senhor, mas Pedro fala, Senhor, mas para onde é que o Senhor vai? E Jesus fala, eu vou para onde eu vou, onde você não pode ir, mas agora segue-me, porque depois me seguirás. E aí Pedro fala, por que eu não posso seguir-te agora? Porque por ti eu darei a minha vida. E Jesus diz, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto você não tiver me negado 3 vezes. E aí no capítulo 14, ele dá aquele ensinamento falando para eles não deixar o coração deles com dúvidas, né? Não turbe o coração, vosso coração, acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse eu, vos teria dito, pois
vou preparar-vos um lugar. Virei outra vez, levarei paz para mim, e vós conheceis o caminho. O Senhor, aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele fala, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará obras maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que interessante, né? E nós vamos ver isso aqui já se cumprindo em Atos dos Apóstolos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Essa é a promessa, que Jesus vai subir e vai mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, que é quem age na vida dos discípulos e nas nossas vidas até os dias atuais, depois da ascensão de Jesus. No capítulo 15, ele continua as últimas instruções, que ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, quem não estiver em mim, né, eu sou a videira e vós sois as varas, quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem o lançam no fogo e ardem. Ele fala que era para, como o Pai me amou, também vos amei e permanecei no meu amor. E eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O meu mandamento é esse, e que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha Jesus deixando tudo muito claro aqui para eles. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não me escolheram vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Versículo 16. E vos nomeei para que vades e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, sejam determinados, prossigam. E eu vos mando que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. E aí Jesus continua. E aí no capítulo 16 ele continua as instruções, ele fala, olha, na verdade vos digo, versículo 23, que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, ele vos dar-lhe-á. E até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei para vós, ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Ele saiu do Pai, vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não diz parábola alguma. E agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu Jesus, credes agora? E eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante, Jesus está vivendo ali, que ele está chegando ao fim, e ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É tanto que Jesus vai falar quando eles vão permanecer, para receber o Espírito Santo. E esses homens se enchem de coragem. Jesus está dando aqui as últimas instruções para eles, né? E aí Jesus termina de dar essas instruções, olha para o céu e diz, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E assim como deste poder sobre todas a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiros, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ai, gente, isso é lindo demais.
Manifestei o teu nome aos homens, do que o mundo me destes, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E agora tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste, e a eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram e me enviaste. Gente, o livro de João é maravilhoso. João, ele consegue colocar aqui essa humanidade de Jesus, esse carinho que Jesus tem para com as pessoas. A gente viu muitos relatos nos outros livros, mas o livro de João, ele é especial. Você consegue perceber, assim, a forma que ele coloca Jesus falando. E aí ele fala assim, versículo 13: agora vou para ti e te digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tenham amados a eles, como me tem amado a mim. Olha isso, Jesus falando que Deus nos ama assim como Ele ama a Ele. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, justo mundo que não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e no farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu nele esteja. Gente, olha que oração perfeita. Imagina você ouvir essa oração vinda do próprio Jesus Cristo, gente do céu. Então Jesus demonstra aqui todo esse cuidado por eles. E aí Jesus é preso no Getsêmani, nós já conhecemos a história, que ele estava ali tem uns dias, subiu, foi para o Getsêmani, começou a orar, ele ficou muito angustiado. Os discípulos agora já entendem por que lá em Lucas eles falaram assim, eles dormiram de tristeza, E porque depois de você ouvir tudo isso, esse carinho todo de Jesus, aí Jesus vai, sabe que vai morrer, eu realmente também ficaria entristecida. Mas enfim, e aí Judas chega, beija Jesus e eles o prendem, Jesus vai para o Sinédrio, Pedro nega Jesus, como eles acabaram de explicar ali. Jesus vai perante Pilatos, Pilatos investiga e fala, gente, não tem nada. Lindo, né? Aquele esse amor. Uma hora você lê com paciência aí os capítulos aí 14, 15, 16 de João, que você vai ver que lindo, mas especificamente essa oração está no capítulo 16. E aí Pedro nega Jesus, fica todo entristecido, sai, Pilatos não acha, fala, gente, não há pecado, esse povo tá com inveja, né? A Bíblia fala, que ele fala, olha, eu sei que você... Ele percebe ali que ele está com inveja. A mulher dele fala, não faça nada contra esse homem, tive um sonho, vai dar ruim se você fizer alguma coisa. Então ele manda para Herodes devolve para Pilatos. E aí ele fala, não, eu não vou matar, vou soltar, porque na Páscoa a gente tem o costume de soltar. E ele fala, não, solta Barrabás. E ele fala, então tá bom, vamos voltar. E vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? Fala, solte Barrabás. Então, aí ele lava as mãos, né? Porque ele fala, eu fiz de tudo para não levar esse homem para a morte de cruz. Então eles crucificam Jesus. A José de Arimateia vai lá e fala assim, olha, eu tenho um sepulcro lá, e eles permitem que
que ele retire ele ali, porque já era sexta-feira, já estava chegando o sábado, e eles não queriam que o corpo de Jesus ficasse exposto, né? A crucificação era uma morte muito... era muito exposta, né? Eles ficavam nus ali, amarrados na cruz. No caso, Jesus foi colocado com cravos, colocaram ainda aquela coroa na cabeça. Então Jesus estava muito exposto, e se ele ficasse ali, então eles falam, não tem condição, vamos sepultá-los, vocês autorizam sepultá-los? Autoriza. E aí ele coloca Jesus lá no sepulcro. Estava ali assistindo aquela situação, a mãe de Jesus, né? A sua irmã, já estava ali sua mãe e a irmã de sua mãe, ou seja, a sua tia, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. E Jesus, vendo a sua mãe, disse-lhe para quem ele amava muito, que estava ali presente, que era João. João coloca assim, como ele era amado por Jesus, né? E ele fala assim, mulher, eis aí teu filho. Fala, João, cuida dela para mim, né? E fala assim, olha, mulher, aí está o seu filho. Pede para que João cuide de sua mãe. E ele fala, olha, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E lembra que Maria era viúva, tá, gente? José já havia morrido. E Jesus tem esse cuidado de pedir para que João, que era muito querido por ele, cuidasse de sua mãe. E depois Jesus, já sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que essa escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E estava então ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o vinagre com esponja, e pondo no esopo, lhe deram e chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. E os judeus, pois que para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, né, que já estava chegando o sábado, e roga a Pilato para que quebrasse as pernas e fossem tiradas. Pois foi os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro que foi crucificado, mas quando vieram a Jesus, vendo que ele já estava morto, não quebraram-lhe as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creis. Porque isso aconteceu para que se cumprisse na escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, era costume deles, né, fazerem isso. Mas aí já havia profecia que isso não haveria de acontecer com Jesus. Mas também já havia, e verão aquele que transpassaram. E aí sepulta Jesus, e quando passa o sábado, chega o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro, e viu a pedra tirada. E aí aparecem os dois anjos e falam, por que vocês procuram aqui o ressuscitado, né? E aí ele fala, olha, ele já ressuscitou, e elas ficam maravilhadas, eles falam, vá, conte aos discípulos e também a Pedro, porque Pedro estava arrasado, Pedro desistiu, foi para outros cantos, e elas vão e contam, e Jesus tinha falado lá atrás, falou, olha, vou encontrar vocês lá na Galileia, né? E aí Jesus aparece para Maria Madalena, e olha que lindo. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Quando ela pôs-se chorando, abaixou-se o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, onde jazera o corpo de Jesus, e a cabeceira, e a outro, um na cabeceira e outro nos pés. Então estava o corpo deitado, tinha um anjo aqui e outro aqui, né? E aí ele fala assim, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram meu Senhor e ainda não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que o homem era o hortelão, disse, Senhor, se tu levastes, dize-me e onde puseste e eu o levarei. E aí disse Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, quer dizer, mestre. Disse Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos tudo que o Senhor e o que lhe dissera. Isso, olha que maravilha
que ela vivenciou. Aí Jesus aparece aos 11, lembra que primeiro ele vai lá e passa pelo caminho de Emaús, que era totalmente o contrário, o caminho contrário, e se mostra aqueles discípulos na hora que ele parte o pão, querendo o caminho todinho, ele falando, você não sabe, Jesus morreu, etc. E ele fala, mas não estava escrito desde Moisés, assim, assado. Aí quando Jesus parte o pão lá com eles reconhecem, Jesus some, e aí Jesus aparece aos 11 discípulos, agora são 11. Porque não existe mais Judas. Judas já suicidou, né? Judas se matou. E aí Jesus chega e fala assim, Pai, seja convosco. E aí mostrou as mãos e os discípulos se alegraram vendo Jesus. E Jesus diz, Pai, seja convosco. E assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E aí Tomé fica cheio de dúvida, né? E fala assim, ai meu Deus, mas aí Jesus vai e fala, vem cá, olha minha mão, olha o sinal dos cravos aqui e tal. E aí 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus entrando nas portas as portas estavam fechadas e apresentou-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Então Jesus agora, já ressuscitado, ele ele ultrapassava as paredes, né? Ele já não precisava se mostrar só humanamente para eles. Ele agora já mostrava com poder e tudo. Então ele transpassou a parede, como a gente vê nos filmes, né? A porta estava fechada, ele transpassou a parede e já entrou e falou, oi, Pai, seja convosco. Aí Tomé falou assim, põe aqui, ele vai e olha para Tomé e fala aqui, Tomé, põe o dedo aqui na minha mão, chega a sua mão, põe aqui do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, Senhor, meu Deus. E aí Jesus diz, por que me vistes, Tomé? Crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, nós somos também esse povo que não vimos Jesus pessoalmente, mas nós cremos, vemos o agir de Deus, a gente vê os relatos e hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence. E aí Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo venhais e tenham vida em seu nome. Olha que lindo João falando assim, gente, ele fez tanta coisa que não dá para escrever aqui, nem escrevi aqui, mas eu escrevi isso aqui para vocês entenderem de quem eu estou falando. Lembrando que Jesus está escrevendo para gregos que acreditavam que os deuses, né, como os Zeus e tal, eles andavam pela terra, mas ele está falando, não, nosso Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, ele veio e esteve aqui conosco. E aí Jesus, depois disso, manifesta-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou assim. Estava junto Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era do Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse Pedro, vou pescar. E ele também fala, nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, mas não conheceram que era Jesus. E disse Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam, não. Então disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Aí lançaram-a do lado direito, que já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. E João diz, Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, e levando a rede cheia de peixes. Ou seja, Pedro ficou tão feliz que Pedro não suportou esperar. Pedro se lança e vai nadando, peladão lá já, né? E vai nadando ao encontro de Jesus. E aí Jesus disse, logo saltaram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Então Jesus perguntou para eles, vocês têm peixe aí? Não. Mas Jesus já tinha seu próprio peixinho ali e o pão. E aí Jesus disse, trazei os peixes que agora apanhastes. E Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Jesus diz, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E chegou Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe.
Ai, gente, é tanta história maravilhosa, né? A gente fica pensando como que seria viver tudo isso, meu Deus do céu. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais do que... Quem que você ama mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele falou: Então apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: Então apacenta minhas ovelhas. E aí pela terceira vez ele fala: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu. E por ter dito a terceira vez: Ama-me? E ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. E na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, João estava seguindo Jesus. E que na ceia se reencostara também sobre o peito. E disseram: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro antes, disse: Senhor, quem que será? E disse Jesus: Se eu quero que ele fique até que venha, te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-lhe, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. E Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E que este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, sabendo que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que alguma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Então João finaliza aqui essa leitura falando: olha, lembrando que João escreveu isso aqui já muito tempo depois, né? João já era idoso quando ele escreve essa carta, esse livro, e ele deixa muito claro aqui que Jesus realmente esteve entre eles. E aí começa agora o cumprimento daquilo que a gente acabou de ler sobre Jesus falando que ele ia subir ao Pai, mas que eles iam prosseguir. E aí ele vai contar que Lucas é quem faz essa narração de Atos dos Apóstolos. Atos narra esses 40 dias aqui que Jesus conviveu com os discípulos, né? Depois que ele ressuscitou, ele ficou ainda mais 40 dias. E Lucas começa narrando a partir desse momento e vai narrando os feitos dos apóstolos após a ascensão de Jesus. Começa por esse momento da introdução aqui da ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Ou seja, não preocupe com a situação política, com o poder, com o que está acontecendo. Preocupe-se com o que realmente importa. Recebam o poder do espiritual, o poder do Espírito Santo. E aí vocês vão falar de mim, do reino, por toda Samaria, Judeia e até os confins da terra. Olha aqui, a base, né, para a vida cristã é essa frase, né, da gente levar o evangelho até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles que foi levado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-se os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, e os viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. E todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, sua mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, a mãe de Jesus e seus irmãos também estavam lá. E a gente sabe que haviam ali 120 pessoas reunidas no total. Matias é escolhido por apóstolo no lugar de Judas. Então, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos e já era 120 pessoas que estavam ali. E aí ele lança sorte, né? E sai ali o Matias para ficar no lugar de Judas como mais um dos apóstolos de Jesus. E no capítulo 2, que é um capítulo muito conhecido, conta-se a história de quando o Espírito Santo desceu para cumprir, né? Foi no dia de Pentecostes, lembra que eles passam a Páscoa e logo depois tem a festa do Pentecostes, e estavam todos reunidos ali, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Então foi primeiro um som, como de um vento, não era um vento, era um som. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como, gente, que essas pessoas iam pregar o evangelho por todo mundo, que Jesus pede para eles, fala assim: vocês vão sair falando de mim pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles eram homens simples, eles não eram homens estudados, e como que ele ia falar outras línguas? E aí aqui é onde a gente vai ver a capacitação desses homens. Essas línguas não eram a língua dos anjos, línguas estranhas. Essas línguas eram as línguas das outras nações. Sabe aquela história que aconteceu lá na Torre de Babel, que nós lemos lá no início? Nós lemos lá no início da nossa leitura bíblica, onde todo mundo falava a mesma língua, e aí resolveram fazer aquela torre, e aí Deus falou: não, vou ter que parar com isso. Aí ele divide o povo, que cada um começou a falar de um jeito, uma língua, e aí o povo se juntou, os que falavam inglês juntou, o que fala árabe juntou, o que fala... Então ele juntou ali e separou o mundo em nações, lá no início do início. Agora, o Senhor capacita essas pessoas, dando-lhe a capacidade de falar as outras línguas. E aí, olha como isso a gente... Lídia, como que você sabe disso? Está escrito aqui, gente. No versículo 5, fala assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto e na Ásia, a Efrígida, Panfilha, Egito, partes da Líbia,
junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus como os prosélicos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso? E os outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, pessoas comuns ali falando vários idiomas, realmente eles ficaram maravilhados. E a gente também fica, né? Imagina se a gente vê isso acontecendo hoje. Eu tentei estudar inglês, gente, sofri horrores, não fluí no inglês. E sou uma aluna dedicada. E aqui a gente vê que houve apenas a capacitação. Eles foram cheios do Espírito Santo e o Senhor os capacitou a falar em outros idiomas. Aí então Pedro, cheio de ousadia, como sempre, Pedro, porém, põe-se de pé e os 11 se levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo que essa 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E aí Pedro começa a falar e começa a pregar e vai pregando, lembrando que Pedro aprendeu com Jesus, né? E o Espírito Santo foi capacitando ele e ele foi pregando e falando. E aí ele finaliza assim, ó: Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e que tem recebido ao Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, Pedro vai continuando, e eles ouviram, e gente, no final... que faremos, varões? Perguntaram para Pedro: que faremos, varões e irmãos? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa que vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nos deu, do Senhor nos chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Nunca estive num culto onde as pessoas ouviram a palavra de Deus, se arrependeram e 3.000 almas se converteram. Eu nunca vi isso. Então Pedro estava ali, aquele homem simples, mas cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. E aí há esse início da ação do Espírito Santo e o início da pregação do Evangelho pelos homens. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e em muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo a cada um tinha a sua necessidade. E perseverando unânimes todos nos dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Uau!
Essa é a igreja primitiva, é a igreja de comunhão, uma igreja que amava o Senhor Jesus. E eles estavam assim cheios de vigor, cheios de paixão pelo reino dos céus. E aí começa os milagres através dos discípulos. E Pedro, ousado, olha para onde ele vai? Para o templo. Gente, o templo estava cheio de fariseus e o povo que era estudado ficava no templo. E Pedro, simplão, vai para lá. E aí ele começa a fazer um discurso, e aí ele subia já por volta das 15 horas, e lá tem um aleijado, um coxo, pedindo esmola, porque a lei permitia, eles poderiam ficar ali pedindo esmolas, né? Aí quem ia lá adorar no templo dava esmola para eles. Aí esse homem olha para Pedro e para João, e Pedro fala assim, ele pede uma esmola e Pedro fala, olha bem no olho dele, fala assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele pega na mão do homem e fala assim, levanta no nome de Jesus. E aí esse homem levanta e Pedro ali cheio de autoridade, o homem sai correndo, sai pulando, e todo mundo fala assim, gente, mas não é esse o homem que estava aleijado ali agora há pouco? E aí ele salta, se põe de pé e andou e entrou pelo templo, andou saltando e louvando a Deus. E o povo que viu andar e já conhecia ele, ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que aconteceram. E aí Pedro fala assim no versículo 12, por que olhais tanto para nós? Como se fosse por nossa virtude ou santidade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, o de Isaac, de Jacó, o Deus de vossos pais glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas, fala assim, Pilatos mandou soltar e vocês mandaram matar. Mas vós negaste o santo e o justo e impediste que vos desse um homem ou a homem homicida. Deus o ressuscitou dos mortos, o que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. Ou seja, a fé deste homem, daquele Cristo que vocês mataram, é o que fez ele ter essa saúde de volta. Agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre os povos. E todos os profetas, desde Samuel, todos depois falaram também, anunciaram estes dias. E aí você vê Pedro pregando ali com ousadia dentro do templo. Aí Pedro e João vão perante o Sinédrio, e eles estão falando sobre esse povo, os sacerdotes, os capitães do templo, os saduceus, doendo-se muito que ele ensinasse o povo e anunciasse em Jesus ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Ele chegou lá por volta das 15 horas, fez a cura, e pregou, e aí eles agora prenderam eles. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, principais do povo é vós, anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, e seja conhecido de vós todos que vós, o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que são os dias de vós. E aí,
Ele pergunta, continua falando e fala: o que havemos de fazer com esses homens? Porque todos que habitam em Jerusalém manifestam por eles feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não divulgues mais entre o povo, ameaçamos-los para que não falem mais desse nome a homem algum. Então eles estão querendo ameaçar eles para eles pararem de falar de Jesus. Porém Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-se antes de vós do que ouvir vocês ou ouvir a Deus, né? Pedro fala para ele. Mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Aí eles foram soltos, foram para os seus e contaram o que disseram aos principais dos sacerdotes e aos anciões. E ouvindo eles isso, unanimemente levaram a voz de Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Olha que lindo, né? Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E aí, em vez deles ficarem com medo, eles falaram: não, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor, e o Senhor dá-lhe ali espírito de ousadias para eles continuarem pregando o evangelho. Gente, isso aqui, meu Deus, isso aqui dá estudo bíblico para a gente ficar horas estudando isso aqui. E aí ele começa no versículo de 32, né, falar da comunidade entre os primeiros cristãos e Ananias e Safiras, que era um casal que ajudaram muito ali na expansão do evangelho, né? Era um coração e uma alma da multidão que cria, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Os apóstolos davam em grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam cada um segundo a necessidade que tinha. E eles começaram a se ajudar, gente. Eles começaram a ser muito solidários, né? E é nesse contexto que entra, olha aqui, ó, José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, né? Levita, natural de Chipre, e possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Uau, gente! Ai, que intenso! Livro de Atos, início de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico, né? E ele conta todos esses feitos, e agora esses homens de Deus, cheios do Espírito Santo, impulsionados por essa paixão pelo Evangelho, por esse amor a Deus, começa a cumprir aquilo que Jesus falou para eles: e de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Amanhã vamos continuar a partir do capítulo 5 de Atos. Você que entrou agora aí, fica esperto, porque nós estamos lendo esse livro maravilhoso. É um livro cheio de acontecimentos assim que reativa a nossa fé em Deus. Meu Deus, essa leitura hoje foi demais. E então amanhã a gente se encontra aqui às 5h59, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Já estamos indo para a reta final. Já falta aí em torno de 15 lives para a gente finalizar a nossa leitura. Então tá perto da gente finalizar a leitura da nossa Bíblia. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.